passar a palavra à nossa primeira palestrante, a Núbia Fonesi, que vai trazer o primeiro trabalho reunido nesse seminário. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar deste evento. E é uma honra para mim abrir este evento, que contará com grandes palestras no decorrer do dia. E foi incumbido a mim a falar um pouco sobre a tutela penal do meio ambiente frente à poluição durante a extração e produção de petróleo. Bom, antes de adentrar exatamente a tutela penal do meio ambiente, é necessário aqui fazer alguns breves esclarecimentos, pois acredito que esse não é um tema que que todos têm familiaridade, que ouvem falar com tanta frequência. E, primeiramente, eu gostaria de trazer um conceito do que seria o petróleo. O petróleo é todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado. E é importante aqui nós diferenciarmos o petróleo do óleo, que é um conceito mais abrangente, que seria qualquer forma de hidrocarboneto, e entre eles o petróleo e seus derivados. E isso é bastante importante porque alguns artigos, às vezes por falta de informação, utilizam óleo e petróleo como sinônimos, quando na verdade são coisas diferentes. E o porquê que esse tema hoje ele é tão importante e deve ser estudado mais a fundo. Bom, o Brasil hoje, o petróleo é uma grande fonte de energia para o nosso país. E nós temos plataformas de extração e produção de petróleo aqui no Brasil, tanto no mar, que é denominada offshore, quanto em terra, que é denominada onshore. Em janeiro de 2014, a produção de pré-sal representava cerca de 17% da produção nacional. E em janeiro de 2020, essa produção ela cresceu para 66%, e em julho do mesmo ano, ou seja, em julho de 2020, essa produção chegou a 70% da produção nacional pela primeira vez. Então, a produção de petróleo do pré-sal, ela corre offshore, que vai ser o principal foco aqui, devido ao fato de que a maioria da produção brasileira, ela decorre no mar. E qual seria a importância de estudar os danos ambientais? Durante a extração e produção de petróleo, ou seja, desde quando há a perfuração do poço, ou até mesmo antes da perfuração do poço de extração de petróleo, podem causar impactos ambientais. Isso porque, durante a pesquisa para se perfurar um poço, são necessárias provocações de explosões e avaliação dessas ondas sonoras para, posteriormente, fazer a extração do petróleo. E, durante a extração em si, há o risco de vazamentos que podem contaminar o meio aquático, e esses vazamentos, quando ocorrem, eles ficam conhecidos por alguns doutrinadores como maré negra, devido à coloração da água quando da ocorrência desses vazamentos. E esses vazamentos, eles podem dificultar as trocas gasosas tanto dos animais quanto das plantas, causando danos não só para a biota aquática, mas também acaba influenciando a nossa vida devido ao impacto econômico que isso gera. E aqui no Paraná, no começo dos anos 2000, nós tivemos 3 grandes vazamentos, o vazamento do oleoduto de Olapa, o vazamento do oleoduto de Ospar, e também tivemos um navio que acabou colidindo e derramando nafta. Observamos que esses vazamentos não ocorrem desde hoje, não é uma novidade no mundo, também tivemos grandes vazamentos que não foram no Brasil, como, por exemplo, o vazamento do Golfo do México, e é necessário que nós estejamos constantemente estudando esse tipo de dano e analisando quando o direito penal passa a intervir nessa área, visto que trata-se de um bem jurídico, meio ambiente, que é bem comum de todos. E então, agora eu vou passar a fazer uma pequena explanação acerca das normas aplicáveis à extração e produção de petróleo. Por quê?
Normalmente, os crimes relacionados à poluição decorrente da extração e produção de petróleo, eles ocorrem sendo omissivos impróprios. Ninguém acorda um belo dia de sol e fala, vou poluir o meio ambiente por meio de vazamento de petróleo. Não. Normalmente, esses crimes eles se dão pelo descumprimento de alguma norma durante a extração ou durante a produção do petróleo. E o Brasil, ele é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabelece que os estados costeiros devem adotar leis e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, proveniente direta ou indiretamente das atividades relativas aos fundos marinhos sobre sua jurisdição. E essa convenção ela foi ratificada aqui no Brasil no ano de 1995. Em 88, adveio a nossa Constituição, e ela traz algumas disposições acerca do petróleo, mas sobre o viés econômico. Ela estabelece que é da União o monopólio de pesquisa e lavra desse mineral. E se ocorrer um dano ambiental durante a extração ou produção de petróleo, esse dano ele vai ocasionar 3 tipos de responsabilidade, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são elas a responsabilidade administrativa, a civil e a penal. E aqui, no caso, nos interessa a falar sobre a responsabilidade penal. Na sequência, no ano de 1997, foi promulgada a conhecida Lei do Petróleo, e ela instituiu a Política Energética Nacional, ela criou a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela criou o Conselho Nacional de Política Energética, e esses são todos órgãos que acabam criando normativas relacionadas à extração e à produção de petróleo, cada um, óbvio, dentro das suas competências. E, posteriormente, adveio a Lei 9966 de 2000. Essa lei, ela trata da movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sobre a jurisdição nacional. Essa lei, ela deriva bastante da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que, como eu disse, traz para o Estado brasileiro o dever de regulamentar essa atividade devido à possibilidade de poluição. E, de acordo com essa lei, a 9966, a ANP, a Marinha e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, eles são responsáveis por fiscalizar e controlar as atividades de produção e exploração de petróleo. Em caso de lesão ou perigo de lesão, eles também vão auxiliar tanto na esfera civil quanto na esfera penal. E é importante saber também que, só a título de curiosidade, que há um decreto, o decreto 4.136 de 2002, que ele versa sobre as medidas administrativas que irão recair em caso de descumprimento dessa lei, da Lei 9966. E, obviamente, além dessas legislações já citadas, existem outras aplicáveis à extração e produção de petróleo, que também são importantes, mas aqui eu trouxe as que eu julguei mais relevantes para o posterior estudo da legislação penal. E temos legislações infralegais, temos normativas infralegais também que tratam da extração e produção de petróleo, como, por exemplo, as normativas relacionadas ao licenciamento. O licenciamento do petróleo, ele tem uma normativa especial, que são as resoluções do CONAMA número 23 de 94 e a resolução número 350 de 2004. Subsidiariamente, aplicam-se a Lei Federal 6938, que trata do licenciamento geral, mas é só em caso de haver a necessidade. Isso porque trata-se de uma atividade diferenciada, com danos específicos, e por isso também essa atividade de extração e produção de petróleo, ela possui 4 espécies de licença para que você possa explorar, no caso, extrair o petróleo e posterior refino.
a licença prévia para a perfuração, a licença prévia de produção para pesquisa, a licença de instalação e a licença de operação, quando efetivamente está retirando o petróleo para posterior refino e comercialização. Por que eu falo tanto do refino e comercialização? Porque o petróleo, ele cru em seu estado natural, ele não é o bem que gera maior interesse econômico. O que gera maior interesse econômico são seus derivados, como, por exemplo, a gasolina, o diesel. Então, e esse processo de refino, ele pode ocasionar danos porque ele gera efluentes líquidos, geram gases que são perigosos, eles geram também resíduos sólidos e, devido a todas essas questões que envolvem tanto o meio ambiente quanto a saúde humana, é necessário que, para a concessão da licença, seja feito um plano de emergência individual para a exploração e produção do petróleo. E quando mesmo assim ocorrem vazamentos durante a extração e produção de petróleo, há alguns mecanismos que podem ser utilizados para tentar conter ou minimizar os danos, quais sejam as barreiras de contenção, também as trincheiras, que são barreiras de contenção flutuantes, e também podem ser jogados dispersantes no mar para que sejam quebradas manchas de óleo em manchas menores, para que assim as bactérias possam fazer seu trabalho de degradação natural do petróleo. E, por fim, no ano de 2013, foi instituído o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob a Jurisdição Nacional. Ou seja, depois de tanto tempo nós o Brasil extraindo o petróleo, sob pena de ocorrer grandes vazamentos, como ocorreram aqui no Paraná, no início dos anos 2000, somente em 2013 é que foi feito esse Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob a Jurisdição Nacional. Demorou bastante tempo. E foi por meio do decreto 8127, caso depois alguém gostasse de procurar e saber mais sobre o tema. E agora vamos passar para o campo penal, que é o que nos interessa aqui, vamos tratar especificamente da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. E, como eu disse, ninguém acorda um belo dia de sol e fala, vou poluir o meio ambiente por meio de petróleo. Não é assim que ocorre. Normalmente, esses crimes, em geral, os crimes ambientais, eles ocorrem por meio da omissão imprópria, pelo descumprimento de um dever que é previsto em lei, que está principalmente nessas normativas já citadas a respeito de como deve se dar a extração e a produção de petróleo. Via de regra, nós podemos falar de uma forma sintética que há possibilidade de aplicação do artigo 54, do artigo 55, do artigo 56 e do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, a atividade de extração e produção de petróleo. Bom, vamos começar então pelo artigo 54. O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, ele trata do crime de poluição. Ele traz um tipo penal bem genérico, ele fala causar poluição de qualquer natureza. E o que seria a poluição? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz consigo um conceito do que é poluição, que seria prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar, além de criar condições adversas, atividades sociais e econômicas que afetem desfavoravelmente a biota ou afetem as condições estéticas ou sanitárias e o meio ambiente. Ou também quando lançam materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais. E por isso, por ele ser um tipo tão genérico, que é um tipo penal, causar poluição, qualquer tipo de poluição está abarcada neste artigo, inclusive a poluição decorrente da extração e produção de petróleo. E não só a poluição decorrente da extração e produção de petróleo, mas posteriormente, até mesmo, por exemplo, nos postos de gasolina,
Se há vazamento de gasolina por algum motivo, esse artigo também pode ser aplicado. Mas é importante advertir que esse artigo 54, ele só vai ser caracterizado se acarretar perigo de dano à saúde dos seres humanos ou a degradação da fauna ou da flora. Há a possibilidade de um concurso ideal entre o artigo 54 e o artigo 33 da Lei de Crimes Ambientais. O concurso ideal é aquele que, com uma conduta, se tem dois ou mais crimes, do artigo 70 do Código Penal. E cumpre aqui fazer um esclarecimento que o artigo 33 da Lei de Crimes Ambientais, ele protege a fauna aquática em relação à emissão de efluentes ou o carreamento de materiais em corpos hídricos. Ele cita lagos, açudes, lagoas, baías ou em águas sobre a jurisdição nacional. E é um crime doloso, como via de regra, todos os crimes previstos. E com a finalidade de auxiliar a aplicação do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, nós utilizamos a citada lei, a Lei 9966 de 2000, que em seu artigo 4º classifica substâncias nocivas ou perigosas à saúde humana e ao ecossistema em alto, médio, moderado e baixo risco quando descarregadas em água. O IBAMA, ele tem a função de manter essa lista de substâncias por meio de uma instrução normativa, atualmente a instrução normativa número 6 de 2001. E, como eu disse lá no começo, para o licenciamento da extração e produção de petróleo, são necessários um plano de emergência individual, que é um documento que ele traz algumas especificações em relação à atividade a ser exercida no local. E esse documento, ele deve prever uma parte dele que é denominada descarga de pior caso, ou seja, seria entre as hipóteses de vazamento que podem ocorrer, qual seria a pior, qual seria o maior volume de derramamento que poderia ocorrer, a fim de que todos os riscos, assim vamos dizer, possam ser prevenidos e possam ter, nós possamos pôr em prática o princípio da precaução e da prevenção que estão contidos na Política Nacional do Meio Ambiente. Mas é óbvio que muitas vezes isso não é possível nós prevermos a descarga de pior caso efetivamente, principalmente nessa sociedade de risco que vivemos atual, como chama o UDBEC. E, como eu disse, o Brasil ele pode ocorrer os derramamentos aqui no Brasil, eles podem ocorrer tanto no mar quanto em terra, já que nós possuímos plataformas em ambos os locais. E no ano de 2017, havíamos 192 blocos exploratórios onshore, ou seja, em terra. E nesses casos de blocos de exploração em terra, a poluição gerada pode contaminar a terra, como também o lençol freático, além do risco de incêndio. E em 2019, haviam 100 plataformas de exploração e produção de petróleo offshore, ou seja, no mar, e dessas 100 plataformas, 90%, ou seja, 90, estavam em operação. Quando o vazamento de petróleo ele ocorre e acaba poluindo as praias, o crime ele é qualificado pelo parágrafo 2º, inciso 4º do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Essas são algumas pequenas considerações, principalmente a respeito do artigo 54, e agora passaremos para o artigo 55, que trata da execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização ou licença ou em desacordo. O que acontece? Como eu disse, para extração e produção de petróleo há a necessidade de licença, por ser uma atividade potencialmente poluidora. Toda vez que nós temos uma atividade potencialmente poluidora, há a necessidade de licença. E caso não haja essa licença, para pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, no caso o petróleo é um recurso mineral, então
pode haver a incursão no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. Óbvio que se a pessoa estiver executando a pesquisa, a lavra ou a extração com a licença, não ocorrerá a tipicidade desse crime, mas ainda assim pode haver a incursão no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais se houver poluição. Uma coisa não exclui a outra. E o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, ele foi alterado pela Lei 2.305, a Lei 2.305, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e ela aumentou o rol de condutas delitivas desse artigo. O artigo 56, ele também pode ser aplicado à atividade de extração e produção de petróleo devido à característica tóxica do petróleo e dos seus derivados. E, por fim, nós temos o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é um tipo misto alternativo, ou seja, se você praticar qualquer uma das condutas ali previstas, você incorre nesse delito, a incursão nesse delito, que ele imputa um crime àquele que realiza obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença do órgão competente. Aqui, novamente, nós temos a questão da licença sendo necessária, sendo requisito para qualquer tipo de atividade relacionada à extração ou produção de petróleo, já que se trata de uma atividade com vários riscos. E a Lei de Crimes Ambientais, um último comentário, que é a respeito dos sujeitos ativos. Quem pode ser sujeito ativo desses crimes que foram citados? A Lei de Crimes Ambientais, ela fala no seu artigo 3º que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, e nós sabemos que no Brasil, por muito tempo, e até hoje perdura, na verdade, a discussão doutrinária acerca da possibilidade ou não de responsabilização da pessoa jurídica. O STF, desde o ano de 2013, ele reconhece a possibilidade de imputação penal da pessoa jurídica, independentemente da física. E em 2015, o STJ passou também a seguir esse entendimento da responsabilização penal da pessoa jurídica, independentemente da individualização da pessoa física. Mas a doutrina brasileira não está convencida acerca dessa possibilidade e em relação a algumas das justificativas que eles trazem para a não responsabilização penal da pessoa jurídica, tem-se a capacidade de ação, fala-se que a pessoa jurídica não tem capacidade para realizar condutas delitivas, fala-se da capacidade de culpabilidade e fala-se da capacidade da pena. Mas é óbvio que isso é uma questão doutrinária que cabe a apesar da previsão da Lei de Crimes Ambientais, cabe sim a discussão, já que nós estamos numa academia exatamente para isso, para discutir, para aprender mais e buscar sempre uma melhor solução para o direito. No entanto, tem um doutrinador, que eu prefiro não citar o nome, que ele fala que não tem sentido ficar discutindo essa questão, se foi certa a postura do legislador ou se foi errada, já que se deve trabalhar com o direito posto. E uma questão que ainda levanta muita polêmica em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica seria se somente as pessoas jurídicas de direito privado poderiam ser responsabilizadas penalmente ou se haveria também a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas de direito público. E isso porque alguns estudiosos falam que a penalização da pessoa jurídica de direito público, embora seja possível, careceria de lógica, porque seria como no caso de responsabilizar penalmente a Petrobras, visto que são penas meramente de caráter financeiro, e seria como impor a pena de retirar o dinheiro de um dos seus bolsos para em seguida pô-lo em outro. Essa discussão, portanto, perdura. Recentemente tem se admitido nos casos da responsabilização individual da pessoa jurídica, como eu já abordei, mas vamos dizer que a discussão provavelmente não terá fim. Como foi observado aqui durante essa explanação,
não é por falta de normas que ocorrem esses vazamentos durante a extração e produção de petróleo, já que nós temos várias normativas em relação ao licenciamento, ao que deve ser feito, a planos de descarga de pior caso que devem existir. Então, o que falta, na verdade, é uma fiscalização e que a legislação seja efetivamente aplicada, porque muitas vezes, devido a cortar custos ou eliminar etapas para explorar mais rápido esse recurso, ou seja, o petróleo, acabam por transgredir essas normas ambientais que são de suma importância para que nós possamos manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu acredito que esses eram os principais apontamentos que eu tinha que fazer a respeito do tema. Eu não quero exceder aqui no meu tempo e eu agradeço pela oportunidade. Bom dia. Muito boa exposição da Núbia. De fato, a ideia é um pouco essa. Eu acho que essa primeira apresentação serve para esse aspecto, né? Serve para que a gente possa ir mostrando um pouco do que se produz aqui. Vocês observaram que a Núbia tratou de um tema da sua realidade, e aquilo que a gente estava dizendo, a proposta do seminário é um pouco essa, uma proposta de avançar no sentido de dar um norte diferente para as coisas, mais nacional, né? A ideia é um pouco de integração. Esses seminários a gente tem planejado, ainda haverão outras reuniões a respeito, mas a ideia é um pouco que a gente também tenha contato aqui em Minas Gerais, onde está o professor Lélio, e aqui no Paraná, com as realidades sociais e socio-jurídico-penais dos outros ambientes, onde estão situados os outros grupos de estudos. É um pouco esta a nossa fórmula, ou a ideia do que é necessário fazer em termos de integração da pesquisa nacional. O que a gente vê, de modo geral, é muita dispersão, né, no trato da pesquisa, né? Acontecem atividades, grupos pesquisando muito separadamente, e a ideia nossa, então, e talvez esse seja o ponto de inovação, é de trazer para perto um do outro, trazer a realidade social de uns e as discussões jurídico-penais que estão acontecendo em um lugar, para que outros as conheçam e a gente consiga estender pontes, né? A ideia é um pouco essa, uma conversa, especialmente com o professor Luciano, foi essa, né? De que a gente pudesse estender pontes entre os assuntos que podem ser correlatos entre o que está se tratando aqui e o que está se tratando em outros grupos de pesquisa. Portanto, esperamos que a gente possa fazer hoje, durante todo esse dia de várias sessões, a primeira contribuição para uma integração nacional da pesquisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre as pessoas querem saber. O que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para me tornar um pesquisador, por exemplo, do PPGD, da Universidade Federal do Paraná? Eu tenho que ser uma pessoa que lê muito, eu tenho que... Qual que é o perfil e o que pode nos... Qual que é o perfil, o que nós esperamos dessas pessoas que ingressam num grupo de pesquisa hoje? O que está acontecendo, o que vem acontecendo progressivamente, essa é a ideia, né, do nosso núcleo de pesquisa, é fazer com que as pessoas interajam. Portanto, nosso grupo de pesquisas faz periodicamente uma seleção, ela é integrada especialmente pelos participantes do próprio núcleo, ou seja, os professores da Universidade Federal do Paraná, os mestrandos e doutorandos da Universidade Federal do Paraná. No entanto, em geral, as pesquisas são feitas através de duplas ou trios e tal, e se abre, então, essa possibilidade, através de editais, para que venham pesquisadores de fora participar. Então, a ideia é um pouco essa, promover a integração através da vinculação de uns e outros, né? E aí, esta fórmula de vinculação se faz através de duplas de pesquisa, né? E essas duplas de pesquisa vão sendo constituídas, em geral, por alguém da casa e alguém de fora. Daí, obviamente, aí existe uma diretriz, as reuniões do grupo vão estabelecendo diretrizes. Em geral, o professor Lélio está falando isso porque o desespero das pessoas é como é que eu faço para participar, como é que eu entro, eu vou saber pesquisar ou não vou saber, sempre vai estar de mãos dadas com alguém que já está integrado no núcleo há mais tempo
Isso facilita bastante a forma de participar. Né? Vou aproveitar a chegada aí do Dr. Fawkes para dizer que, para que você tenha uma ideia, Lélio, de como é que é essa integração, eu dizia que o professor Fawkes era um estudioso que veio das Minas Gerais, né? Ele é paranaense, mas fez o doutorado dele em Minas, e agora trabalha junto comigo no pós-doc, está vinculado à minha cadeira. A gente, inclusive, as aulas de mestrado e doutorado, dos quais a Nubia até participou, né? São ministradas em conjunto, eu e o professor Rodrigo. Né? O professor Rodrigo também participa da própria disciplina regular do nosso núcleo. Então, as atividades são múltiplas, os congressos, os eventos, as pesquisas, os livros, né? Sempre a proposta é essa, a integração, né? Quem venha de fora entre, participe e se vincule ao nosso grupo de pesquisas. Acho que assim, através do seu canal, nós vamos pretender dar uma divulgação disso ainda maior, né? E esperamos que tenha um resultado impactante de vir muita gente de outros lugares para estudar com a gente. Ô, Paulo, o que você fala, eu resumo. São pessoas que amam livros e gostam de livros. E a gente... O professor Lélio, é só olhar a figura dele, né? Está enterrado em livros, olha ali. Mas esse aqui já deu tanto problema. A minha esposa fica brava. Esse tanto de livro aí, conserta. Você fala, mas essas pilhas estão organizadas. Aí a faxineira vem na outra semana. Esses livros estão meio fora do lugar. Aí eu vou colocar tudo na ordem certinho. Ela vai lá, limpa os livros tudo e coloca tudo. Tira da ordem. Mas olha, é a vida da gente. A gente ama isso. A gente ama conhecimento, a gente quer entender por quê.